Olá, queridos e queridas alunas. Prestem bastante atenção nessa aula, pois aqui vocês vão encontrar a resposta para a sua lista de atividade que vocês irão entregar na terça-feira, dia 3/11. Se liga aí no conteúdo. Então, nosso tema é ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? São as moléculas de DNA e RNA. Por que são chamados de ácidos nucleicos? Porque eles se encontram no núcleo, né? Então, DNA e RNA, eles se encontram grande parte no núcleo. O RNA, ele pode ser encontrado também no citoplasma. E o DNA, ele está centralizado, ele está no núcleo, mas tem algumas organelas que possuem seu próprio DNA, que é o caso da mitocôndria e o cloroplastos. Né? São organelas, nós vimos na aula passada, que estão dentro da célula, e como elas têm a capacidade de fazer a sua autoduplicação, elas possuem o seu próprio DNA. O DNA, ele é uma molécula super importante, porque ele comanda, ele coordena toda a atividade celular. Então, toda a nossa receitinha, cor de olhos, cabelo, funcionamento dos órgãos, todas essas belezas aí que vocês possuem, está escrito onde? No seu DNA. Né? Então, quando Deus te desenhou, Ele escreveu tudo lá no seu DNA. Então, o DNA ele é responsável pelo comando, coordenação da célula, pela divisão da célula, pela transmissão das características hereditárias, ou seja, de pai para filho. E essas características hereditárias, elas estão representadas nas células pelos cromossomos. Resumindo, o DNA é que vai formar os cromossomos e que vai designar as nossas características. Quem descobriu o DNA? Nossa, essa estrutura tão louca, né? Cheia de voltinhas. Quem recebeu o prêmio Nobel pela estrutura do DNA foi o Watson, o Wilkes e o Crick. Esses três cientistas. Em 1962, eles publicaram numa revista muito importante, a Nature, e eles receberam um prêmio por essa descoberta. Mas não foram só eles, teve o auxílio de uma grande mulher, a jovem Rosalind Franklin. Ela fez os primeiros experimentos, um raio-x na época, e ela começou a visualizar as primeiras imagens do DNA. Só que um estagiário muito esperto da Rosalind pegou as imagens e deu para o Watson e o Crick, e eles publicaram, ficaram famosos e nem colocaram o nome da Rosalind. E ela morreu foi cedo, né, de câncer, devido a trabalhar muito com raio-x e nem ficou sabendo que ela tinha ajudado nessa grande descoberta. Então aqui nós temos o Watson e o Crick, montando aqui a estrutura gigante do DNA, né, uma maquete. E como nós estamos falando de DNA, bora lá para uma dica. O DNA ele é formado de várias pecinhas, várias moléculas, chamadas nucleotídeos, certo? Então, esses degraus aqui do DNA são várias moléculas que se encaixam. Que moléculas são essas? Essas moléculas que formam o DNA são chamadas de nucleotídeos, certo? Então, DNA são formados de nucleotídeos. E esses nucleotídeos são formados por pentose, fosfato e bases nitrogenadas, certo? Então, de que é formado os ácidos nucleicos em geral, né? Tanto o DNA quanto o RNA. Eles são formados de pentose, fosfato, base nitrogenada. Pentose é um carboidrato, tá? Para quem já se esqueceu. Fosfato, porque tem um elemento químico aí, o fósforo. E bases nitrogenadas. Então, isso aí, gente, se liga, é a resposta da atividade número 5. Então, todos que assistirem essa aula vai sair com a sua atividade quase toda respondida, certo? Então, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, é o nome da molécula, é constituída, assim como o RNA, por 3 componentes básicos. Quem são eles? Pentose, fosfato e bases nitrogenadas. Se liga aí na resposta. Então, aqui nós temos um esquema de um pedacinho do DNA. Então, a molécula ela é formada pelo carboidrato, que é isso do meio, que é ligado com um grupo de
fosfato e a base nitrogenada, tá? Então, isso para vocês saberem que existe, que está dentro do corpo de vocês. E se quebrar isso aqui, vocês podem ficar doentes. As bases nitrogenadas, tá vendo? Elas podem ser de 4 tipos. Depende se é DNA ou RNA. Se liga aqui nessa informação que ela é muito importante. Então, nós temos a base nitrogenada, ela pode ser adenina, timina, guanina e citosina, certo? Então, essas são as 4 bases que podem estar presentes no DNA. Adenina, timina, guanina, citosina. Se nós estivéssemos tendo aula presencial, nós íamos taguarelar essas palavras várias vezes até decorar. Como o nome é muito difícil, às vezes a gente trabalha mais com as primeiras letras. Então, A de adenina e T de timina, G de guanina, C de citosina, ok? Eu vou seguir o slide e volto. Então, o DNA, ele vou voltar no início, ele é uma dupla fita. Vocês observaram que o DNA, ele é uma dupla fita que se enrosca. Então, quando a gente analisa a molécula de DNA, a gente vai visualizar o seguinte, que ele tem uma fita desse lado e uma fita desse outro lado, é uma dupla fita. E essas fitas, elas se ligam através das bases nitrogenadas. Então, no caso do DNA, a base nitrogenada da ponta aqui da molécula, no caso a adenina, ela sempre se liga com a timina. E a guanina sempre se liga com a citosina. É como se elas fossem os botõezinhos. E aí elas se encaixam. Então, assim que vai formando a molécula, certo? É como aquelas pecinhas que criança gosta de brincar, onde uma pecinha vai encaixando a outra e vai formando a molécula. Então, aqui nós temos a dupla fita do DNA. E aí, o que vai ligar uma fita na outra são as bases nitrogenadas. Adenina se liga com timina, guanina com citosina. Agora, já o RNA, ele é diferente do DNA, olha só. O DNA, ele tem 2 fitas enroscadas. O RNA, ele é uma fita. Gente, eu vou perguntar isso para vocês no primeiro dia de aula presencial. Qual é a diferença da estrutura do RNA? O RNA é o ácido ribonucleico. Então, o RNA, ele tem uma fita. O DNA tem 2 fitas enroscadas. Qual é a outra diferença? O carboidrato que forma o RNA, ele é diferente, ele é uma ribose, ok? E já o DNA é uma desoxirribose, por isso que o DNA é ácido desoxirribonucleico. É por causa do nome do açúcar que deu nome à estrutura, ok? Então, ribose é o carboidrato que forma a molécula de RNA. O que mais? As bases nitrogenadas. Lembra que eu falei que no DNA tem A, T, C, G? Adenina, timina, citosina, guanina. Olha que nome bonito para vocês colocarem no cachorrinho. Já o RNA, ele vai ter as mesmas bases, as mesmas moléculas. A diferença é que o RNA, ele não tem o T. No lugar do T, ele vai ter o U, que é uma molécula chamada uracila. Então, para a gente brincar com o professor, né? Um aluno aí muito inteligente perguntou, professor, pode me mostrar a diferença entre RNA e DNA? Então, para vocês nunca se esquecerem que o DNA é uma dupla hélice aqui, ó, enroscada. E já o RNA é uma fita simples. Fechando, diferença. Nome do DNA, ácido desoxirribonucleico. RNA, ácido ribonucleico. Vocês vão falar isso aí a vida de vocês todas. Então, até antes de vocês morrerem, vocês decoram. O DNA, ele se localiza no núcleo e também as mitocôndrias e os cloroplastos que estão dentro da célula possuem o seu próprio DNA. Agora, o RNA, ele pode estar no núcleo, ele pode estar também no mitocôndria, nas mitocôndrias, cloroplastos e no citoplasma. É a diferença aí, ó, que não tem DNA no citoplasma, viu, gente? Fica alerta. Principalmente no núcleo, DNA.
DNA dupla hélice, RNA fita simples. Açúcar, né? A molécula de açúcar que compõe o DNA é desoxirribose, RNA ribose. O nome tem que saber. As bases nitrogenadas, moléculazinhas que se encaixam, que formam o DNA, é a A, T, C e G. Então, o DNA ele tem diferente atimina, o T, que não tem no RNA. O RNA, em vez do T, vai ter U. É isso aí, pessoal. Ótimo estudo. Qualquer dúvida, manda um zap.